Você sabia que quando você cria uma coluna lá no seu banco de dados, você pode definir se ela vai ser obrigatória ou não? E isso pode parecer um pequeno detalhe, mas faz toda a diferença na hora de garantir a qualidade dos seus dados. E hoje eu vou te mostrar isso de uma maneira bem simples. O que é uma coluna obrigatória e o que é uma coluna opcional? E como você definir isso lá na modelagem dos seus dados. Então vamos lá, o que é uma coluna obrigatória? Vamos pegar um exemplo aqui de uma tabela de clientes. E nós temos o campo nome. Pense só, lá na tabela de clientes, o nome do cliente, ele tem que existir, né? Você não quer, em hipótese alguma, que um cliente seja cadastrado sem o nome. Isso seria tipo um absurdo, né? O cliente sem nome, tá errado. Então, pensando desse jeito, você me diz que sim, nome é uma coluna obrigatória, né? E quando a gente fala de SQL, nós implementamos essa obrigatoriedade dizendo que ela é uma coluna not null, ou seja, essa coluna não pode ficar vazia. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como a gente faz essa definição, lá na criação da nossa tabela, ou enfim, um alter table, enfim. Aí nós colocamos o nome da coluna, o tipo dela, e a cláusula not null, que é uma constraint que vai dizer, né, que ela é obrigatória, not null, não nula. Então, dessa forma, nós definimos que nome é obrigatório. E o que acontece se alguém for lá e tentar fazer, né, um insert ou inserir um registro na tabela de clientes e não colocar nada no nome? O banco de dados ele vai gerar um erro. Ele vai dizer a coluna nome é obrigatória no seu banco de dados, digamos assim, né? E não vai inserir o registro. Ou seja, dessa forma você garante que todos os clientes que estão lá inseridos têm o nome cadastrado. Então até deixei aqui destacado que a restrição not null é uma das formas mais básicas e importantes de garantir a qualidade dos dados no seu banco. Então é muito importante, nunca mais esqueça dessa cláusula. E o que seria então uma coluna opcional? São aquelas colunas que não faz diferença se fica vazio ou não, né? Informações opcionais, por exemplo, no seu caso, você tem lá celular e telefone. Você diz que celular é obrigatório, mas telefone é obrigatório informar o telefone lá no cadastro do cliente? Não, né? Porque às vezes o cara nem tem telefone, ele só tem o celular. Você definiu lá que celular é obrigatório, telefone não. Então são aquelas, né, colunas que podem ficar vazias, ou seja, elas podem ser null, né? E como que você faz isso? Você simplesmente, na hora de criar, não coloca o not null. Aqui, vejam, nós colocamos not null na hora de criar o nome, e na hora de criar lá o telefone, você só coloca o tipo do campo e pronto. Não fala mais nada, que por padrão, ele vai aceitar o null. Então, o que acontece? Por padrão, se você só cria ali as suas colunas, elas são opcionais. Se você quer que aquela coluna seja obrigatória, você tem que especificar o not null. Entendido até aqui? E qual que é a aplicação disso, né? E qual que é a real importância? Como eu já falei, já deu para perceber, a primeira seria a proteção dos dados, né? Protege, então, que o seu banco de dados ele não fique com dados incompletos e essenciais para o sistema poder funcionar. Supondo que você não configure nada not null no seu banco e não é feito nenhuma validação. Pode ser cadastrado cliente sem nome, cliente sem telefone, né, sem celular, cliente sem endereço, pode ser cadastrado um cliente vazio. E aí, ou você coloca lá só o nome do cliente e não tem o endereço que para você era importante. Como é que você vai fazer contato com esse cliente? Ou então não tem o número de celular que você gostaria que tivesse. E aí, então pode prejudicar, né, o uso do seu sistema, que se baseia no seu banco de dados, porque você não armazenou as informações de maneira correta. Até eu coloquei o que você tem que se atentar, então, nas regras de negócio, porque muitas vezes, por exemplo, telefone, data de nascimento, o nome do atendente pode ser opcional, dependendo da regra de negócio. Voltando no nosso cliente, pode ser que, para mim, o telefone é opcional. Eu tenho lá nome, que eu quero que seja obrigatório, e eu quero que tenha um celular obrigatório, e o telefone é opcional no meu negócio. Na minha loja é assim que funciona. Agora, ali na venda do João, pode ser que para ele não.
para ele só tendo o nome do cara, tá bom. Se não tiver celular e não tiver nenhum telefone, não importa, porque para ele não faz diferença, ele não vai fazer contato com esse cliente. Então, a obrigatoriedade dos dados, né, das colunas, elas não têm uma regra. A regra é a regra do negócio que o seu banco de dados está sendo implementado. Então, tem sempre que observar essas informações e já fazer do jeito certo. Isso também previne, né, uma série de problemas, porque se você não fez essas definições de uma maneira adequada, isso pode resultar em dados faltantes, né? Que não deveriam, e corrigir isso posteriormente gera muito trabalho. Imagina que você não fez a restrição ali do nome no cliente. E aí, quando você vê, tem lá 50 clientes sem nome, tem endereço e tem telefone, mas não tem nome. E aí? Imagina só como que você vai corrigir isso. Bem dizer, você perdeu essas informações, a não ser que você faça contato com cada um deles e diga qual é o seu nome e preencha isso no banco de dados, o que é bem difícil, né? Então, quando você definir claramente, né, quais são os campos obrigatórios, você minimiza o erro, facilita a manutenção e garante a consistência dos dados ao longo de vida desse banco de dados, ao longo de uso desse sistema que vai utilizar esse banco de dados. Então, é muito importante você se atentar a isso durante a criação da sua tabela. Quando você faz lá o seu modelo, você já olha para ele e já pensa quais são os campos obrigatórios. Isso é muito negligenciado. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês hoje? Sempre, então, quando você criar uma tabela, analisa quais são os campos que podem ser obrigatórios e quais são os campos opcionais. Essa é a base para uma modelagem eficiente. É a primeira coisa que você tem que aprender de modelagem, eu diria que é isso, campos obrigatórios e não obrigatórios. E defina as suas restrições de obrigatoriedade ou de ser opcional de acordo com as regras de negócio do sistema que você está modelando o banco de dados. E se você quer aprender mais como montar um banco de dados do jeito certo, te convido a conhecer o Academia DB, porque lá a gente tem um módulo específico só de modelagem de dados, onde eu te ensino tudo, passo a passo, tudo que é importante para você ter o seu banco de dados construído desde o início da melhor forma possível. Então, se você gostou desse vídeo, te convido a deixar também o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos.